Lá no terceiro ano eu sempre pensei em fazer duas coisas, né? Ou nutrição ou odonto. Sempre queriam que fizesse medicina e tal, mas não dava uma gastura, aquele negócio de medicina, cortando, nunca quis. Meu pai é médico, mas sempre me apoiou em fazer nutrição, enfim. E tinha um outro processo, uma outra coisa que eu queria aliar na minha vida também, que era sair de casa. E na época não tinha nutrição na UFES, né? Na Federal do Espírito Santo. E aí eu falei, bom, é a minha chance de fazer nutrição e sair de casa, que aí eu vou lá e vou fazer em outra faculdade. Bom, e aí assim fiz, né? Fiz processo seletivo em vários lugares, Viçosa, Ouro Preto, e acabei passando na UF, na Federal Fluminense, em Niterói. Aí me mudei pra cá e tal, comecei a fazer faculdade, enfim. Na época da faculdade eu gostava muito de produção, de cozinha, sempre gostei muito de cozinhar e tal. Então toda a minha vida acadêmica, mais ou menos, foi focada em estágios, em cozinha. Enfim, eu não gostava muito da área clínica. Só que aí, quando eu me formei, eu já tava naquele de querer ganhar meu dinheiro e tal, de querer, né, sair da área. Eu fazia estágio, já trabalhava em produção, mas a grana era curta, enfim, eu queria me sustentar de qualquer maneira. E aí começaram a vir a questão das residências multiprofissional. Eu falei, cara, é uma genial essa ideia. Porque eu vou fazer uma especialização, ganhar um título e ainda ganhar um dinheiro pra conseguir me sustentar. Meu pai não vai mais precisar me sustentar, porque ainda tenho duas irmãs, precisariam da ajuda dele. E assim foi, falei, cara, eu vou passar nesse negócio de residência. Aí fiz residência em 3 lugares, fiz Vitória, fiz na Bahia e fiz em Niterói. Cada uma para uma coisa diferente, era nutrição clínica em uma, cardiologia em outra. E em Niterói eu escolhi oncologia porque não queria trabalhar com as outras que tinham, queria essa, mas não sabia o que me esperava. E aí, assim, eu fiz, passei, estudei, não passei nenhuma outra, só passei em Niterói onde tinha uma vaga. Enfim, comecei a residência em oncologia lá. E aí, nesse processo da residência, foi um pouco difícil começar a lidar com essa questão do diagnóstico e do psicológico também, porque no meu primeiro ano de residência, uma tia minha, como se fosse minha segunda mãe, ela veio a descobrir um câncer de ovário super agressivo e tal, enfim. Isso me abalou muito, né, porque era um caso familiar e eu já sabia, já entendia da doença, sabia tudo que ela ia passar. Então, assim, foi o primeiro desafio da minha vida, foi esse, né, que eu tive que encarar, mas eu falei, cara, não, eu vou focar no que eu ajudo ela, eu vou focar em ver ela bem, ela ter uma alimentação boa e ela seguir o tratamento adiante. E assim eu foquei nisso, consegui com que ela passasse o tratamento muito bem e foi esse um dos primeiros desafios da minha vida. Ai, gente, que legal, tô adorando contar a história. Tá, vamos lá. Então eu fiz os 2 anos lá de residência e tal, não sei o que, me formei, saí da residência. Só que saí da residência e não caí direto na área oncologia, na clínica oncológica, na área de oncologia. Fui trabalhar num outro lugar, que era uma importadora de batata fritas. E lá eu fiquei durante 2 anos e tal, enfim, tentando buscar coisas na área da oncologia, mas estava trabalhando lá. E lá, volto a dizer, não era o salário que eu queria ganhar, não era a área que eu queria crescer. E aí nesse meio tempo também, enquanto eu tava lá, né, nesse emprego, eu comecei a buscar outras coisas que falassem sobre nutrição. Então eu não sabia que era a oncologia que eu ia focar, né? A residência não me levou direto a focar na oncologia e cair nesse meio. Eu passei por outras áreas antes, mas sabendo que eu já queria a oncologia ou alguma outra coisa. Então eu ia em diversas palestras, congressos. Já me perguntaram até como é que eu aprendi a prescrever enzimas digestivas. Mas foi porque eu ia muito. Eu ia palestra sobre congresso de ortomolecular, eu ia em palestra, eu ia em congresso, em cursinho de suplementação, eu ia onde falar sobre treino desportista, eu ia sobre nutrição funcional, enfim. Eu ia, porque hoje de oncologia eu já achava que eu tinha muita bagagem e tal, em relação ao que tudo que eu já tinha aprendido na residência. E na época também, os congressos de oncologia só tinham 2, né? Era só o INCA ou o Ganepão, que eu sempre frequentava. E achava que era sempre as mesmas coisas. Eu queria aprender coisas diferentes, né, sobre isso. E aí, peguei e saí trabalhando nesse lugar, onde eu fiquei 2 anos, eu saí de lá. Saí de lá porque eu passei no mestrado, né, então... Ah, não, quero sair daqui, não consegui nada na área de oncologia ainda, mas então vou fazer o mestrado. E aí, assim que eu passei na prova de mestrado, surgiu um convite, porque eu já falava com todo mundo que era isso que eu ia fazer. Eu saí dessa empresa que eu trabalhava falando que eu queria trabalhar na área oncológica e tal, enfim. E aí, quando eu saí, passei na prova do mestrado, me surgiu o convite de montar um serviço novo numa clínica oncológica que estava inaugurando. E aí eu falei, minha nossa, tem 2 anos que eu não trabalho mais com oncologia, 2 anos já que eu já terminei a residência e tal, cara, como é que eu vou fazer? Eu não lembro mais direito dos protocolos e tal, mas enfim. Novo desafio que veio pela frente. Falei, bicho, vamos lá, vamos agarrar essa oportunidade, que era tudo que eu sempre quis quando eu saí da residência. E aí entrei numa clínica oncológica, onde eu fiquei por 6 anos, e aí foi muito quebrando a cabeça, botando protocolos, pegando coisas que já tinha, pegando material que eu utilizava na residência, aplicando, quebrando a cabeça, porque a residência era um órgão público, um hospital público, essa clínica é uma clínica particular de convênio, então são coisas completamente diferentes, enfim. Então um desafio que eu peguei, montei em cima, falei, cara, vamos encarar, vamos fazer o negócio dar certo. E aí fiquei lá por 6 anos, né, gostei muito de trabalhar lá, e nesse período ainda continuei buscando, né, ainda não estava claro na minha mente que eu tinha que focar totalmente em oncologia, e eu ia em congressos, palestras, e aí depois do mestrado,
né, que eu já tava na clínica oncológica, eu resolvi fazer uma pós em nutrição ortomolecular, lá em São Paulo, na FAP. Eu adoro dar uma viajadinha, né? Falou que era em São Paulo, eu falei, ai, ótimo, passear uma vez por mês pra São Paulo, maravilhoso. Aí peguei e comecei a pós-graduação na FAP, em ortomolecular. Ali eu já tava com a cabeça um pouco mais aberta. E essa pós foi muito importante, que tudo que eu via lá era muita suplementação, muita bioquímica. Eu pensava em como é que eu ia aplicar na oncologia. Então eu era aquela chata da turma que todo professor dava aula sobre alguma coisa, eu tá aí no câncer. Tá, mas no paciente oncológico, como é que a gente faz? Tá, mas isso tudo aí quando a pessoa tiver câncer. Então eu era aquela que sempre ficava perguntando, indagando. Nem todo mundo tinha todas as respostas, né? Como a gente não tem hoje todas as respostas sobre câncer. Mas enfim, eu era aquela chata da turma. E aí no final, em 2017, eu acabei a pós. Em 2018 veio o convite para a primeira palestra que eu fui dar para profissionais, nutricionistas e médicos, que foi de um dos meus professores da pós. E aí quando ele me convidou, eu falei, gente, tem tanta aluna inteligente, mais inteligente do que eu na turma, Deus, porque ele tá me escolhendo. E tremi nas bases, falei, Jesus, e na época tava começando a se falar sobre açúcar e câncer, glicemia e câncer, eu lembro como se fosse, olha, parece era glicemia e câncer, o impacto da glicemia no câncer. E aí eu falei assim, cara, mas eu não posso perder essa oportunidade, né? É uma coisa que vai me trazer visibilidade e tal, enfim, vou lá, encarei noites e noites, afinco, estudando, pesquisando artigo, montando palestra, montando aula. E aí fui, em 2018 eu dei minha primeira palestra no Congresso de Ortomolecular em São Paulo, e aí daí surgiram outros convites para palestras e tal, e eu fui dando, eu lembro que 2018, 2019 foi o ano inteiro viajando, e aí cheguei a palestrar na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né, num congresso deles no Nordeste, e aí foi isso, sempre todos os desafios que vieram, minha filha, eu sempre agarrei e falei, vamos lá, com medo mesmo, vamos embora. Bom, e aí nesses 6 anos de clínica oncológica, né, então depois de, sei lá, uns 2 anos que eu tava na clínica oncológica, eu já logo comecei a atender em consultório particular. Então trabalhava 30 horas na clínica e tinha alguns horários de consultório particular. E depois de 6 anos lá, ter dado um monte de palestras e tal, eu falei, gente, tá na hora de eu começar a focar em consultório particular, né, fazer crescer o meu consultório particular pra eu conseguir prosperar, pra eu conseguir, como diz a outra vez, decolar na vida, né? Então, assim, porque aqui na clínica o salário é fixo, era CLT, né, por mais que eu crescesse ali dentro, eu ia crescer de uma maneira institucional, né? Não comigo, não atendendo mais pacientes, não fazendo esse volume, era isso que eu queria. E aí, depois de 6 anos lá, eu comecei a focar bastante no consultório particular. Então, aprender como é que eu ia fazer captação de paciente, como é que eu ia fazer o fluxo de caixa do meu consultório, aprender de fato a gerir um consultório particular como se fosse uma empresa. E isso tudo veio acontecer em meados de 2019. Fui me capacitando em outras áreas, que eu falei, cara, já dei um monte de palestra profissional, eu já sei bastante coisa de oncologia. Como é que eu vou fazer, né? O consultório particular, decolar. E aí foi isso. E aí no final de 2019 pra lá eu fui estudando sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre diversas coisas. E aí quando chegou em agosto de 2020, meu consultório particular já estava indo super bem, eu atendia já praticamente 100% de pacientes oncológicos. E aí eu resolvi sair da clínica que eu trabalhava, que eu era CLT, resolvi largar a segurança, toda a estabilidade, um local que eu amava trabalhar, que eu montei todo um serviço, né? Consegui deixar tudo prontinho e vim pro meu consultório particular. Depois me embrenhei nessa, né? No final de 2020, eu saí da clínica em setembro. Em novembro de 2020 já estava lançando o curso Nutrionco na prática, né? Porque eu vi essa oportunidade de poder ensinar e poucos cursos, poucos locais falando, e a internet veio nesse momento promissor. Uma outra dúvida que sempre me perguntam também, né? Como ajudar melhor o paciente no cuidados paliativos, no fim de vida e como lidar com isso. Então, assim, um paciente paliativo é um paciente que você tem que entender que você já fez tudo ali da sua maneira técnica e profissional para ajudá-lo. E que aquele momento, o momento de ajudar mais esse paciente em cuidado paliativo, é você atender às vontades dele, seja ela qual for. Então, são os últimos pedidos dele ao fim de vida. Então, seja fazer uma maquiagem, seja comer a comida que ele quer. Então, não é mais o momento de você querer fazer a sua conduta dar certo. É dar muito mais amparo, carinho, aconchego, conforto. Dessa maneira, você consegue ajudar muito um paciente em cuidados paliativos e em fim de vida. Uma outra coisa que sempre me perguntam é como que eu lido hoje em dia com esse psicológico em relação a isso, né? Então, desde o momento que a minha tia teve o diagnóstico de câncer enquanto eu estava na residência, eu comecei a trabalhar a minha cabeça de que eu precisava começar a aprender a conviver com aquilo. Se era algo que eu queria de fato trabalhar, que eu queria de fato ajudar os pacientes,
eu não poderia adoecer por conta daquilo. Então eu comecei a focar não nas perdas, até porque eu tenho muito mais vitórias do que perco pacientes, né, com esse diagnóstico. Eu comecei a focar muito mais nas vitórias, no quanto eles conseguiam melhorar, quanto ele conseguia levantar da cadeira de roda, o quanto ele ficava bem, o quanto ele conseguia viver uma vida com qualidade de vida e confortável. Eu comecei a olhar para isso. Eu comecei a olhar para todas as mensagens de carinho, de gratidão que eu recebo todos os dias que eu atendo paciente, tanto online quanto presencial. Eles falarem que o meu trabalho fez extremamente diferença em todo o cuidado deles durante a quimioterapia. Então eu comecei a olhar para isso e me fortalecer nesses depoimentos e trabalhar o meu psicológico. Falei, não, eu quero ajudar muito mais pessoas, então eu não posso ficar doente. Se eu tô doente, eu não consigo ajudar o paciente que tá junto comigo. E aí eu aprendi, trabalhando o meu psicológico dessa maneira mesmo. Trabalhando psicológico, não fiz terapia, não fiz psicólogo, deveria, inclusive super recomendo, mas enfim, consegui trabalhar minha mente, focar apenas nisso e hoje consigo trabalhar nessa área e olho muito para as vitórias. Claro que fico triste com algumas perdas que acontecem, fico triste, mas é aquela tristeza que assim, igual quando você perde um ente querido, que uma hora passa. Então, uma hora passa e a gente segue bem, tranquilo. Bom, essa é a minha história, né? Contada em algumas partes, que vocês podem ver aí. Então, vocês sempre perguntam, né? Quais são os desafios, como é que eu cheguei onde eu sou hoje, quais são as etapas. Uma história regada de muitos desafios, né? Alguns perrengues, mas também de várias oportunidades. E em todas as oportunidades que eu tive, eu nunca deixei passar, mesmo com medo, mesmo sabendo que ia ser difícil colocar ali, eu sempre fui, agarrei e fiz de tudo para aquela oportunidade valesse muito a pena. Bom, eu espero que essa minha história, né, seja para incentivar vocês a entrar na nutrição oncológica, saber superar os desafios, mas nunca deixar passar as oportunidades. Eu garanto que quem decidir entrar para ela vai ter uma área com muitas felicidades, muitas emoções, bem bacana.